Quando devo contratar um sócio? Afinal, você deve estar se perguntando: eu vou montar uma sociedade para que eu possa dividir custos, porque eu estou montando um escritório, logo eu não tenho condição de pagar o aluguel ou a parcela daquele escritório, então eu vou chamar, vou convidar uma pessoa para formar uma sociedade. E é aí que mora o grande perigo. Se você está passando por isso ou se você quer vivenciar uma experiência de sociedade, fica comigo nesse vídeo porque eu já montei várias sociedades e entendo muito sobre construção de sociedade e também dissolução de sociedade, tá? Já montei vários negócios e hoje lidero o maior movimento de advogados do Brasil e eu estou aqui para te ajudar, advogado e empresário, para que você não faça errado, porque se você fizer uma mal sociedade, se você errar na escolha de sócio, naturalmente você vai levar muito prejuízo e você vai perder muito tempo, que é o maior ativo nosso é o tempo. Então, pensa comigo, se você perde 100 mil reais ou 1 milhão de reais, você não perdeu só esse valor. Você também perdeu o tempo que você poderia estar investindo em algo que fizesse sentido. Então, fica aqui comigo que eu vou te explicar quando você deve montar uma sociedade e quando você não deve montar. O que que acontece? O erro da maioria das pessoas, de empresários e advogados, é assim: vou montar uma sociedade porque eu gosto muito daquela pessoa. Vou montar uma sociedade porque ele é amigão do peito. Ah, não, vou montar uma sociedade porque ele é um parente, eu acho que ele precisa ter uma chance na vida e eu vou dar essa chance na vida dessa pessoa. É aí que mora o maior problema das pessoas. Os advogados estão sofrendo, os brasileiros estão sofrendo por esse tipo de decisão. Você não deve escolher um sócio, você não deve escolher um sócio unicamente por conta da sua proximidade, do seu grau de parentesco, ou porque você acha que ele vai dar certo. Não funciona assim. A própria palavra de Deus, a Bíblia, ela traz muitas passagens em que, por exemplo, Jesus, ele multiplicou os peixes no meio do mar para os discípulos. Jesus não multiplicou os peixes na orla, não multiplicou os peixes na presença daquelas pessoas e tampouco Jesus convidou aquelas pessoas para presenciar a multiplicação dos peixes. Jesus convocou alguns dos seus discípulos e então levou ele até o meio do mar e lá estando multiplicou os peixes. Por quê? Qual que é a parábola? Deus só abençoa pessoas que estão em movimento, pessoas que estão trabalhando. Então, muito cuidado você querer contratar ou mesmo admitir um sócio. Você pode estar errando feio. Então, se você quer saber como admitir ou demitir um sócio, comece a prestar atenção na palavra de Deus, porque é muito clara. Jesus abençoou apenas os trabalhadores, inclusive Jesus curou os enfermos que de alguma forma chegavam até ele, ou seja, Jesus sempre esteve em movimento e as pessoas que chegaram até ele foram curadas ou contemplaram outros milagres, como a multiplicação do peixe. Então, quando que você deve admitir um sócio? Quando você já tem maturidade do seu negócio e não o contrário. Você não tem que contratar um sócio ou admitir um sócio quando você ainda nem sabe para onde você está indo. Você tem que admitir um sócio quando você já tem maturidade negocial. Então, o que que acontece? No início da minha advocacia, eu, assim como você, quis formar sociedades, mas não funciona, porque você tem um grau de conhecimento e um grau de coragem muito alto, enquanto que a pessoa que você está convidando para ser sócio ou sócia não tem esse nível de coragem que você tem. E o que que você acha que vai acontecer? Você acha que essa pessoa vai mudar? Não vai mudar. Questão de meses, você vai se sentir frustrado ou frustrada porque o sócio não está correspondendo às suas expectativas. E o que que vai acontecer? Você não vai dissolver a sociedade. Esse que é o pior. O cenário pior começa aí. Você começa a empurrar com a barriga a coisa. Você começa a empurrar com a barriga, você nem quer mais prospectar clientes, você começa a não querer mais que o escritório cresça, porque você agora não se sente bem com a pessoa, e em vez de você falar assim, ó, fulano ou fulana, não me sinto bem com essa sociedade, você simplesmente vai levando com a barriga. Você vai perdendo o seu tempo e fazendo a pessoa perder o tempo dela.
Então, não monte sociedade porque você precisa dividir os custos, porque você acha que a pessoa é legal, porque você acredita que ela merece uma chance. Você vai cometer o maior erro da sua vida. Eu queria muito ter tido alguém que me instruísse à época sobre isso, mas eu não tive. Eu tive que ir a campo, eu tive que conquistar o meu espaço sozinho. Então, por não ter instrução, eu cometi esses erros. Mas você não precisa cometer esses erros, não precisa cometer os erros que eu cometi. Então, quando que você vai admitir um sócio? Recapitulando, quando você já tem maturidade do teu negócio. Paulo, mas e aí? Eu quero montar o meu escritório, mas eu não tenho condição. Por isso eu pensei em fazer sociedade com uma pessoa. Você não precisa fazer sociedade. Você pode fazer uma parceria. Você pode conhecer melhor essa pessoa. Você acha que você conhece uma pessoa porque ela se apresentou para você de forma legal, porque ela apareceu com uma roupa legal, porque ela tem uma conversa legal. Mas deixa eu te contar um segredo. Quando você conhecer essa pessoa na intimidade, você vai ter que amar muito essa pessoa nos defeitos dela. Então, não que você não vá precisar fazer isso, não que essa pessoa não corresponda às suas expectativas, mas você primeiro precisa conhecer os defeitos da pessoa. E como que você conhece os defeitos? É na dor. Enquanto há abundância, enquanto vocês estão fechando um contrato de locação ou um contrato de compra de um imóvel, enquanto está tudo a mil maravilhas, não há problema, você concorda? Mas e aí quando começa a vir as contas, quando começam a vir os desafios, quando os clientes começam a parar de pagar, ou mesmo quando o cliente não começa a encontrar o seu escritório? Aí começa a nascer problemas, começa a nascer dores que então o seu sócio ou sua sócia pode não corresponder às suas expectativas. Então, por que razão você vai fazer isso com você? Você pode estar cavando uma sepultura. E eu digo sepultura porque existem muitas pessoas nesse momento, talvez você que está me assistindo, que não tem coragem de demitir o sócio. Sabe por quê? Porque você tem bloqueios, você tem medo, você tem necessidade de aprovação, você acha que vai magoar alguém, você acha que você está esperando que a pessoa vai fazer esse pedido quando ela não vai. E as coisas começam a piorar, porque daí vocês vão ter partilha de honorários, dependendo da postura do seu sócio ou da sua sócia. Essa pessoa vai te dar problema, ela não vai querer partilhar os bens ou os honorários. Então, isso vira uma bola de neve. Primeiro, faça relação de parceria, conheça a pessoa na dor, no desafio. No nosso ecossistema, eu sou sócio do Pablo Marçal, por exemplo, o que nós pregamos? Dê uma volta no parquinho. O que é isso, Paulo? O que é esse negócio de dar uma volta no parquinho? Conheça a pessoa nos desafios. Fulano, você gosta disso, você gosta daquilo? Comportamento de mesa, por exemplo. Chama a pessoa para almoçar, vai conhecer a casa da pessoa, chama a pessoa para jantar. Você precisa conhecer a pessoa na intimidade para você saber como que ela lida com o esposo ou com a esposa, como que ela lida com os amigos, como que ela lida com os compromissos delas e como que é a gíria dela. Será que ela corresponde às suas expectativas? Será que você não está gerando muita expectativa, muito além do usual? Então é a hora de rever essa questão. Paulo, eu já tenho uma sociedade, mas eu não estou suportando mais a pessoa. Só que até quando você vai ficar sem tomar a decisão? Você acha que você é imortal, por exemplo? Você acha que você não vai ficar velho ou velha? Você acha que a tua saúde não vai se perder com o tempo? Então, certas coisas você realmente precisa resolver. Certas coisas você não pode adiar, porque isso te custa o teu maior ativo, que é o quê? O tempo. O tempo é o bem mais precioso. O tempo está acima de qualquer coisa. O tempo está acima de qualquer moeda. Ou você acha que os bilionários conseguem comprar o tempo? Deixa eu te falar um segredo: eles não conseguem comprar o tempo. Eles conseguem comprar bens, mas o tempo eles não compram mais. Então, quanto antes você tomar essa decisão, melhor será para a sua vida. Então, para de querer achar que as pessoas vão mudar. Elas não vão. Então, quando que você pode admitir um sócio? Quando essa pessoa está com o mesmo princípio e o mesmo propósito alinhado com você. Só que você nem sabe o que é isso, não é verdade? Você acha que escritório é só dois sobrenomes na placa e você vai prospectar clientes e está tudo bem. Não é assim. As pessoas montam sociedades para crescer, só que onde mora o problema?
quando não há crescimento. Só que você não fez uma investigação, você não conheceu a pessoa. Você precisa conhecer essa pessoa. Tira um tempo para isso. Invista tempo, chama a pessoa para almoçar na sua casa, chama a pessoa para jantar, conheça a casa dela, conheça o comportamento. E se você, após conhecer o comportamento, você não gostar do que você está vendo, por que razão você vai montar uma sociedade? Agora, caso que você veja, caso os defeitos que você encontre nessa pessoa não sejam tão graves, aí então pode nascer sim uma relação de sociedade. Porque deixa eu te falar um segredo também, todos nós temos defeitos. Acontece que as pessoas não sabem o momento de fazer sociedade e o momento de desfazer sociedade. Então é preciso fazer uma avaliação, é preciso conhecer a pessoa na intimidade. Então, se você está passando por isso, se você fez uma sociedade na hora errada, se você está com medo de desfazer, é hora de demitir o seu sócio. Então, quando que você vai admitir? Você vai admitir quando essa pessoa tem propósito, princípio e valores alinhados com o seu. E ela se dedica o tanto quanto você e ela busca crescimento tanto quanto você. Porque você não vai estar assistindo um vídeo desse, não assiste um vídeo desse quem não busca crescimento. As pessoas que não buscam crescimento, elas estão vendo séries no Netflix, elas estão vendo qualquer outra coisa, elas estão vendo novela, mas elas não estão participando dessas coisas que você está participando. Segundo, quando que você vai demitir um sócio? Quando que você vai demitir aquela sócia? Quando ela já não, ou ele não corresponde mais às expectativas. E aí é a hora de demitir o sócio. E não tem nada de errado, gente. Eu já tive uma sociedade, um escritório lá em Mato Grosso do Sul. Eu sou amigo da pessoa até hoje. O que que me fez desfazer a sociedade? Talvez eu desfiz até na hora errada, eu não sei, mas eu desfiz. Eu desfiz porque eu estava ganhando, apesar de eu ter menos processos que essa pessoa, eu conseguia ter na época, para aquela época, eu tinha um resultado maior. E aí eu comecei a não ver sentido mais na sociedade. E aí cheguei lá e falei, olha, vamos desfazer a sociedade aqui, porque daqui em diante eu acho que não vai fazer sentido nem para você nem para mim. Ó, resolvemos, conversamos e ficamos no mesmo escritório, mas a sociedade não existiu mais. Então, gente, faça o que precisa ser feito hoje. Entenda até onde vai a tua situação, até onde vai a tua direção e a direção da pessoa que você está aliançada, porque sociedade, ela é muito mais séria que um casamento, porque o teu marido ou a tua esposa, você só vê à noite, você vê no horário do almoço. Teu sócio, você vai ver durante o dia e durante a tarde. É assim, desgastante, você vai conhecer muito defeito da pessoa. E talvez você não goste disso. Então, não tente montar sociedade antes de certificar que aqueles defeitos, aqueles errinhos que a pessoa tem, sejam suportáveis. Precisa ser suportável para que você possa conviver. E caso você vá demitir um sócio, fique em paz. Faça da forma mais coerente, mais sublime, converse, chama para uma reunião, as pessoas têm vergonha de chamar para uma reunião. Chama para uma reunião. Fulano, eu preciso conversar com você porque eu estou com uma situação assim. E quando você chamar para a conversa, já leve lá a planilha, já leve lá a tua ideia de como ficaria bom essa sociedade, essa solução. Porque daí já deixa claro, ninguém fica postergando mais isso. Não adianta nada você chegar, chamar para uma reunião o sócio que você quer demitir, mas você chega lá só com a conversa. Aí o teu sócio, o teu sócio fala, ah, não, beleza, vamos conversar. Só que esse vamos conversar, passa um dia, passa dois, passa uma semana, e cadê a situação? Nada resolvido. Então, é preciso ter clareza, é preciso ter coragem. Você não teve coragem de montar algo? Por que você não vai ter coragem de desfazer algo? Eu já montei e desmontei várias sociedades. Só que eu descobri algo. A maioria das sociedades que eu montei era por conta de bloqueio paterno que o Paulo carregava. É isso mesmo que você ouviu. Talvez você não saiba, mas talvez você tenha um bloqueio paterno. Porque talvez você não teve um pai que te treinou, logo você está buscando um pai na figura do sócio. E nesse momento você deve estar assustado comigo, porque você deve estar pensando, caramba, como assim, Paulo? Nada a ver com o que você está falando. Deixa eu te falar, tem uma coisa chamada consciente e outra coisa chamada inconsciente. O teu inconsciente sempre vai determinar o teu comportamento, não é o teu consciente. E o que é o consciente? O consciente é aquilo que a gente vê, é aquilo que a gente está fazendo, é aquilo que eu estou vendo aqui.
O meu cérebro quis isso, quis abrir essa live, eu abri essa live. Mas o meu inconsciente é o que determina a minha postura, a minha fala, o meu jeito, a minha timidez, é o meu inconsciente. E o meu inconsciente pedia um pai, sem eu saber. Após fazer muitos tratamentos, muitos desbloqueios, que hoje, inclusive, nós fazemos, os advogados, nos nossos eventos, aí sim eu entendi que certas coisas estavam relacionadas a bloqueios de infância e adolescência. Então, se você passa por isso, participe dos nossos eventos que você certamente vai se curar. Então, saiba o momento de admitir e demitir um sócio. Talvez esteja na hora de você admitir um sócio, mas também talvez esteja na hora de você demitir um sócio. Então, é hora de tomar decisões, tá? Fechou? Tamo junto.